Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, terça-feira, nossa aula de hoje será a nossa aula de português. Eu irei pedir que vocês, por favor, peguem o livro de vocês de português e vocês irão colocar na página 228, certo? Então, peguem o livro e coloquem na página 228. Vocês lembram que tia Ana passou apenas um texto, Ser Feliz Faz Bem, onde vocês iriam responder a página, na verdade, 228, certo? Então, o 5 e o 6 são respostas pessoais. Se são pessoais, tia Ana não responde. Eu irei responder o 7 e o 8, certo? Então, página 228, quesito 7, letrinha A, que diz assim: quando estamos felizes, o que acontece com os batimentos cardíacos? Vocês viram que no texto tem dizendo. Então, tia Ana vai colocar: aceleram e o sangue aceleram e o sangue circula mais, levando mais oxigênio, mais oxigênio e energia para as células, certo? E na letra B, e o que acontece com o cérebro, gente? Na letra B, libera dopamina, ou dopamina, corrigindo, uma substância que dá a sensação de bem-estar, que dá a sensação de bem-estar, certo? Isso é o que acontece no cérebro. E o que acontece com a respiração? Vamos escrever. Tia vai dar um tempinho para vocês escreverem a letra A para a tia Ana poder apagar e ganhar mais espaço, tá certo? Então façam com bastante atenção, bastante cuidado, certo? Pronto, posso apagar a A? Certo. Vamos fazer a letrinha C. O que acontece, tia Ana, com a respiração? Letrinha C. Aí vocês vão colocar assim. Fica mais rápida. Fica mais rápida, facilitando a saída do gás. Carbônico e aumentando a quantidade de oxigênio absorvida pelos pulmões.
Olha, gente, quanta coisa maravilhosa acontece com o ser humano quando ele está de bem humor, ele está feliz. E o quesito 8 diz assim: que pessoas conseguem espantar sensações ruins mais depressa? As pessoas mais otimistas. Então, as pessoas mais otimistas. Ô, Tiana, o que é pessoas otimistas? Aquelas pessoas que sempre, mesmo que aquilo esteja dando errado, ela acredita que aquilo vai dar certo. É as pessoas otimistas. Certo, meus amores? Façam que vamos agora para a página. Vamos entrar agora no assunto. Vocês lembram que tia Ana falou que vocês precisavam estudar bastante os pronomes, porque agora vamos juntar pronomes e verbos, certo? Os pronomes, eles fazem conjugações com os verbos, então precisamos prestar bastante atenção. O que é que tia Ana vai fazer hoje com vocês? Eu não vou hoje passar atividades de casa, não. Porque eu queria dar esse assunto bem direitinho, bem explicado, para que vocês entendam os verbos, tá certo? Então, tia vai apagar todo o quadro. Então, eu irei explicar o que são verbos, primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, com os verbos que fazem parte dessa conjugação. E não vou passar atividade, vou fazer só uma atividade e vou fazer junto com vocês, porque esse assunto a gente precisaria ir com calma, porque o verbo tem a conjugação, tem os tempos verbais que vocês têm que saber, então vamos fazer com muita calma, tá certo? Então, vocês irão colocar aí no livro classe a data de hoje, tia Ana, 26/10/2021, nas páginas 229, 230, 231 e 223. Não terá atividade de casa. Essa atividade é bem longa, a gente vai fazendo por etapas. Pode contar com vocês. Então, coloquem aí o assunto de hoje. Vamos dar os verbos. Então, 229, 230, 231 e 200 e... Desculpa, deixa eu ver, 229, 230, 231 e 232. Desculpa, tia misturou aqui. Certo? Então, 229, 230, 231 e 232, tá bom? Eu vou esperar todo mundo escrever, todos escrevam, por favor, pra gente continuar. Certo? Pronto, turminha. Posso continuar? Pronto, meus amores, fizeram, então vamos lá. Vamos entender primeiro, certo? Vamos lá, vamos entender primeiro o que são, tia Ana, os verbos. Gente, olha para mim, quero que vocês não se preocupem em fazer nada. Olhem para mim, verbos são palavras que exprimem uma ação, um estado, um fato ou um fenômeno da natureza. Quero que vocês entendam isso, que verbos, vocês lembram que tem definições para substantivos, adjetivos, os pronomes, vocês lembram? Então, os verbos são palavras que expressam fenômeno da natureza, ação, tá certo? Fato, ok? Quando eu digo assim, estado, quando eu digo assim, Carla canta muito. Esse canta é um verbo que vem do verbo cantar. Então, canta foi feita uma conjugação que veio de que verbo? De que palavra? Cantar. Certo? Eu quero que vocês
Deixem um livro aí e olhem só para a tia Ana. Olha só, meus amores, na questão do verbo, existe conjugações. Então, existe primeira conjugação. Os verbos, gente, sempre irão terminar em ar, certo? Olha para a tia Ana. Primeira conjugação, os verbos sempre irão terminar em ar. Eu posso dizer aqui, ó, pular, cantar, dançar. Observem que todos vão terminar com ar. Esses verbos que terminam com ar fazem parte da primeira conjugação. Existem verbos, tia Ana, que pode estar na segunda conjugação. E são verbos terminados em er, certo? Verbos da segunda conjugação são verbos terminados em er, certo? Então, ó, comer, comer. Deixa eu ver outro. Segunda conjugação, comer. E aí? Beber, escrever, ó, comer, beber, viver, escrever. Então, verbos terminados, tia Ana, em er, é verbos da segunda conjugação. Não precisa vocês escrever, porque vocês já têm no livro. Eu estou escrevendo para vocês terem um melhor entendimento, certo? E verbos, tia Ana, que fazem parte da terceira conjugação, são verbos terminados em ir, certo? Verbos terminados em ir, tia Ana, são verbos da terceira conjugação. Partir, partir, dormir, mentir. Então, verbos terminados em ir fazem parte da terceira conjugação. Vocês entenderam, gente? Os verbos, eles podem estar na primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Verbos que terminarem com ar, eu já sei, tia, que faz parte da primeira conjugação. Verbos que terminarem com er, eu já sei que fazem parte da segunda conjugação. Verbos que terminam, Tiana, com ir, fazem parte da terceira conjugação. Então, vocês precisam entender. Eu não estou falando de tempos verbais, eu estou falando de conjugação. A conjugação são divididos em três. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Se eu colocasse na atividade avaliativa 4, brincar. Brincar, gente, faz parte da primeira, segunda ou terceira conjugação. Aí você vai observar o final que termina com ar. Se termina com ar, tia Ana, eu digo que cantar faz parte da primeira conjugação. Vocês entenderam essa parte? Então agora podemos ler o nosso livrinho, certo? Vocês precisam entender que os verbos, eles podem vir na primeira, segunda ou terceira conjugação, e vocês já sabem o finalzinho, a gente consegue identificar se ele faz parte da primeira, segunda ou terceira conjugação, certo? Então, assim, diz assim, conjugação verbal. Os verbos podem pertencer à primeira, segunda ou terceira conjugação. Os que pertencem à primeira conjugação são terminados em ar, eu já expliquei. Os que pertencem na segunda conjugação são terminados em er. E os que pertencem à terceira conjugação são terminados em ir. Vocês já entenderam. Então, ó, primeira conjugação, pular. Segunda conjugação, correr. E terceira conjugação, partir. Aí, agora é que vai entrar os pronomes. Lembram? Os verbos, eles vão ter que combinarem os pronomes com os verbos para a gente fazer a conjugação, certo? Presta atenção. Vamos ver.
Aí aqui tem eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais e eles pulam. Tó, a palavra pulo, pulas, pula, pulamos, pulais e pulam vieram de que verbo? Pular, certo? Corro, corres, corre, corremos, correis e correram vieram de que verbo? Correr. Parto, partes, parte, partimos e partis e partem vem de que verbo? Partir, certo? Vamos lá, botem na página 230. Gente, na página 230 vai falar dos tempos verbais. A gente já sabe que a conjugação ela vai primeira, segunda e terceira conjugação. Os tempos verbais são três tempos. Três tempos. Presente, certo? Que é o hoje. Pretérito ou passado, que é a mesma coisa, eu vou definir como ontem, né? E futuro eu defino como amanhã, certo? Então, se tia Ana também perguntar a vocês quais os tempos verbais, vocês também irão saber que a gente divide em três tempos. Presente, que é hoje. Exemplo, eu vou colocar aqui o verbo comer. Então, eu vou colocar comer. E vou conjugar aqui o eu, que é um pronome, no presente. Eu como. Certo? Eu como. Se fosse o eu, no tia Ana, pretérito, no passado, eu comi. E se fosse no futuro, tia Ana, eu comerei. Certo, gente? Então, vocês entenderam que os tempos verbais, ele irá servir para dizer, tia Ana, se o verbo comer, em que tempo verbal ele está. Então, vocês entenderam, gente, que vocês irão observar para fazer a conjugação nos tempos verbais, vocês irão entender em que tempo verbal está. Se eu perguntar, ó, como vem do verbo comer, mas eu como está aqui no presente. Eu comi está no passado. Eu comerei está no futuro. Então, o verbo comer, eu posso conjugar, tia Ana, em três tempos verbais. Cuidado. Eu posso conjugar em três tempos. Presente, pretérito e futuro. Vamos continuar no nosso livrinho, tá? Aí diz assim, o pretérito divide-se em, olha só, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, certo? O futuro divide-se em futuro do presente e futuro do pretérito, tá bom? E os modos do verbo, ó, Tiana já ensinou para vocês que as conjugações do verbo podem estar na primeira conjugação, segunda e terceira, com as terminações. Já ensinei para vocês os tempos verbais e agora os modos do verbo pode ser indicativo, que indica um fato real, positivo. Ó. A casa está no galho. Pode ser subjuntivo, indica um fato incerto, duvidoso. Talvez ele saia de casa. E pode vir, Tiana, no imperativo. Só que no imperativo pode ser afirmativa e negativa. Indica uma ordem ou um pedido. No caso, pode vir afirmativo e negativo. Certo, meus amores? O que é que eu quero de vocês agora? Na página 232, vocês vão pegar aí, tia vai apagar aqui. 232. Ó, vocês já entenderam o pedacinho que Tiana queria explicar. Eu vou dividir esse assunto em vários pedacinhos. Então, vocês entenderam as conjugações, pode estar na primeira, segunda e terceira, os tempos verbais e o modo dos verbos. Certo? Eu vou pular essa página 231. Tá bom? Não, podemos dar essa 231. Vamos lá, diz assim.
Leia, foi lá chorando e disse ao dono da casa: se não prender o meu twin, então por que o senhor comprou a gaiola hoje? No caso, o verbo prender está conjugado na terceira pessoa do plural, eles ou elas. O verbo comprou está conjugado na terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, ó, foi lá chorando e disse ao dono da casa: se não prenderam, esse prenderam vem do verbo prender. Aí vocês precisam identificar, mas aí o texto já diz que está na terceira pessoa. Eles prenderam, certo? E comprou vem do verbo comprar e foi conjugado, ó, ele comprou ou ela comprou. Então, se você não souber os pronomes, vai ficar difícil vocês conjugarem os verbos. Ó, pessoa do discurso: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Verbo: prendo. Tempo: presente. E modo: indicativo. Ele está indicando um fato. Tu prendes. Tempo: presente e também indicativo. Ele ou ela prende. Presente, também indicativo. Nós prendemos, certo? Presente indicativo. Vós prendeis, presente indicativo. Então, todos aqui, ó, Tiana, são verbos do indicativo e o tempo presente. Só que ele fez a conjugação com os pronomes, certo? Singular e plural, para vocês verem como é que fica a conjugação. Certo, meus amores? O que eu quero agora de vocês? Eu vou responder com vocês a página 232, o quesito 1, 2 e 3. E os demais, se vocês observarem, esse assunto é bem grande. Tiana não vai concluir agora, tenho que fazer devagar, não se preocupem. Eu ainda irei fazer bastante revisão no assunto, que eu sei que é um assunto que precisa de grande compreensão. Certo? Formas nominais do verbo. Ainda há formas nominais do verbo que são infinito impessoal, gerúndio e particípio, certo? Que Diana vai dar numa próxima aula essas formas nominais, ok? Para não misturar tudo. Então, o que é que eu vou fazer? Na página 232, como eu fiquei para dar as formas nominais, explicar um por um, mas que hoje não fique uma aula muito grande, vocês confundam as conjugações, os tempos verbais. Vamos fazer o seguinte, vamos responder só o quesito 1 e na próxima aula a gente dá continuidade no quesito 2, 3 e assim por diante, porque a gente precisa realmente separar, fazer bem mastigadinho as explicações para que vocês possam entender, certo? Então, hoje, só para amarrar bem direitinho, hoje aprendemos que os verbos, né, são palavras que expressam ação, fato, fenômenos da natureza, lembram disso? E que eles podem vir em 3 conjugações, primeira, segunda e terceira conjugação. Primeira conjugação, palavras com ar. Segunda conjugação, palavras com er. Terceira conjugação, palavras com i. Certo? Aprendemos também os tempos verbais, que são 3. Presente, pretérito e futuro. Certo? Então, agora, vamos responder só a 232, quesito 1, que é bem fácil, que eu acredito que vocês já entenderam. Tá? A, B, C, D, que diz assim: os verbos podem ser classificados em quantas conjugações? 3 conjugações, exatamente. A primeira conjugação abrange os verbos que terminam em quê? Terminam em a. Lembram disso? A segunda conjugação abrange os verbos que terminam em e a terceira conjugação abrange os verbos que terminam em ir. Em ir. Certo? Pronto. Já entendemos isso aí.
No quesito 2 diz assim: escreva uma das formas nominais de cada verbo em destaque. Então, eu estava muito alegre. Esse estava vem do verbo estar, que pode escrever estar, estando, estado. Mas o que é que eu quero? A gente vai encerrar até aqui. Na próxima aula, a tia vai continuar o assunto das formas nominais do verbo, que aí a gente explica bem direitinho e responde o 2, o 3 e dá continuidade. Mas vocês entenderam até aqui, não foi? Pronto. Tia Ana agora deseja a vocês um ótimo dia e nos encontraremos amanhã com a nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau, quinto ano.